Olá, meu nome é Eliezer, eu sou adestrador de animais, fundador da Champion Dog Adestramento, atuante em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e faço parte do Sistema Compensante. O tema dessa palestra é comportamentos acionados por sobrevivência e melhora na sobrevivência. Meu objetivo com este tema é lhes dar um vislumbre de como a mente animal funciona e, com isso, melhorar a compreensão dos comportamentos do seu pet. Começaremos então falando das emoções. As emoções fazem parte do kit de sobrevivência básica, não apenas seu, mas também do seu cão. Isso mesmo, cães possuem emoções. Elas atuam fazendo a regulação do metabolismo, reflexos simples, motivações, biologia da dor e do prazer, entre outras funções, é claro. Em suma, as emoções são mecanismos de regulação da vida. Elas constituem uma maneira inteligente que o cérebro utiliza para o organismo tomar decisões de forma rápida e precisa, visando sempre o melhor para o indivíduo. As emoções servem para garantir ou melhorar a sobrevivência. Sua eficácia deriva do fato de ser automáticas, e elas sempre estão associadas a estímulos, sendo eles externos ou internos. Em se tratando do processo de sobrevivência, a emoção que ganha destaque e também a mais forte e primitiva dentre elas é o medo. Em situações de risco, o medo inicia uma série de ações muito complexas. Ele desloca o sangue de lugares menos importantes, como o sistema digestivo, por isso aquele frio na barriga, e o rosto, por isso a gente fica pálido de medo. Esse sangue é direcionado para os grandes músculos. É também liberado hormônios na corrente sanguínea, como adrenalina e cortisol, fazendo seu coração bombear mais rápido. No cérebro, hormônios e neurotransmissores irão ativar circuitarias que farão o indivíduo ficar hipervigilante. Por isso ninguém dorme quando está com medo. E hiperfocado, um fenômeno chamado de visão de túnel. E tudo isso e uma série de outras coisas que não foram mencionadas acontecem em menos de meio segundo. Toda essa série de mudanças possibilitam ao indivíduo uma rápida tomada de decisão, a fim de conservar-se vivo. Outra emoção importante e que está diretamente relacionada com a melhora na sobrevivência é o amor. E para falarmos dessa emoção, precisamos conhecer o hormônio ao qual ela está ligada, a ocitocina. Esse hormônio é também conhecido como hormônio do amor ou do prazer. O cérebro libera ocitocina quando existe o contato entre pessoas. No entanto, há pouco descobriu-se que esse hormônio também é liberado no contato entre humanos e seus cães. Ou seja, sabe aquela sensação gostosa de abraçar o seu peludo? Ela é proveniente do hormônio da ocitocina, que está circulando em seu organismo. E isso é recíproco, pois a produção desse hormônio no cão também é eliciada no contato com seus donos. Quando os tutores estão dando carinho no seu cãozinho, o cérebro inicia a produção de ocitocina, tanto no cão quanto no tutor. Por isso é altamente relaxante ficar acariciando o animalzinho. Dentre as funções que a ocitocina é responsável, está presente a criação da relação de confiança, carinho e vínculo afetivo entre os envolvidos. Estudos encontraram entre as ações cerebrais da ocitocina o efeito positivo no desenvolvimento de estados de autoconfiança e empatia. E também, quanto mais altos forem os níveis de ocitocina no sangue, maior será a sensação de bem-estar e felicidade no indivíduo. Quem tem um cãozinho sabe que não existe coisa melhor do que chegar em casa e dar aquele abraço apertado no cãozinho. Mas também, além das emoções e suas funções, precisamos conhecer a teoria do cérebro trino, do neurocientista Paul MacLean. O cérebro que conhecemos hoje não surgiu do nada. Ele é resultado de um longo processo evolutivo, e Paul MacLean dividiu essa evolução em 3 partes. Imagine que você está construindo um sobrado. Primeiro, você constrói o térreo, depois o primeiro andar, para só então construir o último andar.
Foi dessa forma que a natureza construiu o nosso cérebro. No térreo, temos o cérebro reptiliano. Ele tem esse nome pois é a porção comparada ao cérebro dos répteis, e é responsável por reações instintivas, como fuga e luta, descanso e sono, e principalmente as reações inerentes à sobrevivência do indivíduo. Essa é a parte mais primitiva do cérebro e está presente tanto nos seres humanos quanto em nossos amigos de quatro patas. Um fato que aconteceu comigo essa semana exemplifica bem a função do cérebro reptiliano. Eu estava andando de moto, que é uma coisa que eu gosto de fazer, e estava na pista do meio. Tinha mais uma pista à direita e outra à esquerda. A pista da esquerda estava mais lenta, e quando fui passar por um carro que estava nela, esse ligou o pisca e já saiu trocando de pista. Imediatamente, sem pensar, eu segurei o freio. Só então, depois que a moto já estava freando, é que tomei consciência do que estava acontecendo. Foi uma reação instintiva e inconsciente. Por sorte, o carro me viu e voltou. Essa reação rápida e sem pensar veio da porção mais primitiva de nossos cérebros, o cérebro reptiliano. Voltando ao nosso sobrado, em cima do térreo encontra-se o cérebro límbico, às vezes também chamado de cérebro mamífero. Essa porção está presente em todos os mamíferos. É a região responsável pelas emoções e suas influências. É nessa porção que se encontram as amígdalas cerebrais, que são o centro de processamento das emoções em nosso cérebro. Essa porção está presente nos cães e é por essa razão que eles possuem as emoções. Ela trabalha em harmonia com o cérebro reptiliano. No último andar do nosso sobrado fica o cérebro neocórtex. Essa parte está presente apenas em seres humanos, e é graças a essa área que conseguimos desenvolver o pensamento abstrato, criatividade, projetar e tomar decisões complexas, pensamento lógico e organizado e o processo linguístico da fala e da escrita. Mas o mais importante da teoria do cérebro trino para o nosso tema é compreender a hierarquia presente nos 3 níveis do cérebro e, para o caso dos animais, a hierarquia presente nos níveis existentes em seus cérebros. Sabe-se que o cérebro reptiliano se sobressai perante os demais níveis, ou seja, em se tratando de uma reação instintiva, ela se sobressai das reações emocionais ou racionais. Por exemplo, quem nunca viu aqueles vídeos da internet em que amigos ou casais pregam uma peça no outro, dando um baita susto? Em alguns vídeos, você vê a pessoa que tomou o susto instintivamente dando um tapa ou batendo na pessoa que a assustou, mesmo esta sendo alguém que ela ame muito. Inclusive, às vezes no vídeo você vê a pessoa que bateu pedindo desculpa. Essa reação instintiva imediata é da parte mais primitiva, e a informação ainda não foi processada pela parte emocional, o cérebro límbico. Por isso, às vezes a pessoa bate, até na pessoa que mais ama e que não gostaria de machucar. Primeiro, a informação chega na parte mais primitiva, do cérebro reptiliano. Depois, essa informação vai passar pelo nível superior, o cérebro límbico. E então, por último, ela vai chegar na última porção do cérebro, no último estágio, que é a parte racional, a porção neocórtex. Como a sobrevivência está ligada à parte mais primitiva de qualquer cérebro, o indivíduo ficará totalmente refém das ações inerentes a ela. Já o cérebro límbico se sobressai apenas sobre o cérebro neocórtex. Quem nunca perdeu a cabeça e falou sem pensar? Isso acontece geralmente em situações que a pessoa está brava ou magoada. Suas palavras são motivadas pelo estado emocional e, por isso, muitas vezes falam coisas que racionalmente não falariam. Isso porque a porção emocional é mais primitiva
que a racional. E, portanto, ações emocionais ganham destaque perante as racionais. Já o cérebro límbico se sobressai apenas sobre o cérebro neocórtex. Quem nunca perdeu a cabeça e falou sem pensar? Isso acontece geralmente em situações em que a pessoa está brava ou magoada. Suas palavras são motivadas pelo estado emocional. E por isso, muitas vezes falam coisas que racionalmente não falariam. Isso porque a porção emocional é mais primitiva que a racional. Portanto, ações emocionais ganham destaque perante as racionais. Já a porção neocórtex e suas ações são ofuscadas pelas ações pertinentes às dos níveis inferiores. Em outras palavras, quanto mais primitivo for a porção cerebral, maior será a predominância de ações perante as demais. Agora que já entendemos sobre as funções das emoções e a hierarquia do cérebro trino, vamos falar dos níveis de sobrevivência e melhora na sobrevivência. Para poder explicar melhor sobre os níveis de sobrevivência e melhora na sobrevivência, começarei primeiro explicando sobre a valência emocional. A valência emocional pode ser dividida em valência emocional negativa, que refere-se a todas as emoções que geram mal-estar no organismo, emoções como tristeza, ansiedade, raiva, medo. E a valência emocional também pode ser dividida em valência emocional positiva, que refere-se a todas as emoções que geram bem-estar. Emoções como alegria, felicidade, amor. Para facilitar a compreensão, esse desenho ajudará. De um lado temos as valências emocionais negativas, do outro as valências emocionais positivas. As valências entre uma e outra encontra-se o estado neutro. O estado neutro é aquele estado em que os monges, ao meditar, ou as pessoas no geral que buscam a meditação, tentam encontrar. É o estado onde não temos emoções negativas e nem positivas circulando na corrente sanguínea. Para entender esses níveis, o qual eu mencionei, a gente pode olhar para essa escala. O estado neutro fica mais próximo do estado zero, do número zero. E quanto mais afastado, maior, porém negativo. Quanto mais afastado no neutro, para o lado positivo, maior, porém positivo. As valências emocionais negativas geram comportamentos de evitação. Quanto menor for a valência, menor vai ser a evitação. Seria como um desviar o olhar. Não gosto muito daquilo, só desvio o olhar. Ou me afasto trocando o caminho, indo para longe. E, num estado mais alto, numa valência mais alta, geraria comportamento de fuga ou ataque. Já as valências emocionais positivas geram comportamentos de aproximação. Quando uma valência emocional baixa, positiva baixa, vai gerar apenas um olhar, um chamar a atenção para o objeto ou a cena que estiver acontecendo. Quando é uma valência emocional muito alta, gera aquele desejo, aquela necessidade de estar junto. Às vezes até um vício. Referente à sobrevivência, ela sempre está deste lado do nosso esquema. E a melhora da sobrevivência encontra-se do lado oposto. E sempre respondem a um fluxo que vai do negativo, do maior negativo, para o maior positivo. Sempre nesse sentido. Comportamentos de valência emocional negativa referem-se à sobrevivência. Todos. Porque se você tem medo, é uma forma do organismo te afastar daquilo que ele julga ser prejudicial à sua sobrevivência.
Em um nível maior do medo vai causar fuga ou ataque. Se o cachorro tem muito medo de trovões, o comportamento dele é fuga. Ele foge para tudo quanto é lado, se esconde, fica tremendo debaixo da cama. Digamos que esse medo esteja numa valência negativa muito alta, -4. Para que eu mude o comportamento dele, eu quero que ele reaja ou com uma valência negativa baixa, que ele simplesmente fica esperto, mas não fica fugindo, não fica desesperado, ou numa valência emocional neutra, onde ele simplesmente ignora os trovões. Eu não vou conseguir passar do mais alto negativo para o positivo. O positivo seria dar um carinho ou mesmo dar um petisco. Para que ele passe da mais alta valência negativa para uma valência mais baixa, eu primeiro tenho que mostrar uma forma melhor de sobreviver. Ao invés dele ter de fugir, ele possa ficar em um canto na sala, um local onde ele se sinta seguro e que não precise ter tanto desespero. Mostre que ali é seguro. Se o medo dele diminui um pouco comparado ao medo anterior, diminuiria a valência emocional negativa. Diminuindo essa valência emocional negativa, já gerou uma melhora na sobrevivência, porque sempre que anda um nível para esse lado, estava no mais alto, foi para o mais baixo, gerou a melhora na sobrevivência. Da mesma forma que se o cachorro gosta um pouco de ração, e eu começo a oferecer, ao invés de ração, comida normal ou mesmo os patê que eles adoram, o patê ele vai ter uma valência emocional maior. Ou seja, o patê saindo deste ponto indo para este gera uma melhora na sobrevivência. E todo o indivíduo ele sempre busca estar sempre nesse sentido e não o contrário. Tanto é que, se o cachorro se acostumou com uma comida gostosa, com uma valência emocional alta, quando você para de dar essa comida e volta a dar ração, ele não vai ter vontade de comer. Isso porque ele não quer mais regredir, ele quer sempre evoluir, sempre melhor na sobrevivência. Um exemplo, você, com a internet. Hoje a gente está acostumado com a internet. Ela nos causa uma valência emocional positiva. No entanto, se a internet fosse retirada de nós, a gente não tivesse mais acesso, a gente sentiria a falta dela. E a falta disso gera também, muitas vezes, uma valência emocional negativa. Uma tristeza, uma ansiedade. Porque quando a gente está ligado demais em algum estímulo, com uma valência emocional muito alta, no caso de cães, seria aquela carência excessiva por seus donos. Essa carência está no mais alto nível da valência positiva. E quando eles a perdem, muitos demonstram comportamentos que são hoje considerados ansiedade de separação. Isso porque ele não suporta não ter mais esse alto nível de valência emocional. Quando ele perde essa valência emocional alta, automaticamente gera uma valência emocional negativa. E ele sempre vai buscar a valência emocional positiva, sempre a melhora na sobrevivência. E um dos fatores que influencia essa dependência do tutor é a ocitocina, o hormônio do amor. Esse hormônio causa bem-estar. Se causa bem-estar, é uma melhora na sobrevivência. E aí, quando o cachorro fica dependente dele, porque ele é químico, é tal como uma pessoa que é viciada em drogas. É químico também. Quando essa pessoa tem uma valência emocional muito alta e ela perde, automaticamente gera as valências emocionais negativas, o que gera todo o estresse. Inclusive, tem cães que se automutilam por conta dessa alta dependência. Então, quando está uma alta dependência negativa e eu quero baixar, eu tenho que ir gradualmente. Quando está uma alta valência positiva, que é prejudicial também, eu quero baixar, eu também devo ir gradualmente, nível após nível. Então eu começo diminuindo a quantidade de hormônios gerada do contato entre
cão e tutor. Diminuindo essa quantidade de hormônios, diminui aos poucos também a valência emocional causada pelo contato. O foco do organismo é estar em harmonia. Todo e qualquer organismo gostaria de estar em harmonia, e o mais próximo da harmonia é o estado neutro. Então a gente tem que tentar ajudar nossos amigos caninos a estarem sempre mais próximo do estado neutro, nunca no estado negativo, de valência negativa muito alta, e nem mesmo no estado de valência positiva muito alta, porque isso gera consequências. Nem sempre, não é 24 horas que o cachorro vai conseguir estar junto do seu dono. Não é 24 horas que ele vai estar ganhando uma alta carga de valência positiva. E quando ele não tiver essa alta carga de valência positiva, automaticamente ele vai estar gerando uma valência negativa, porque o organismo vai estar buscando a melhora na sobrevivência. O ideal na hora de fazer uma modificação de um comportamento indesejado é primeiramente apontar qual o comportamento indesejado e tentar descobrir o seu nível na escala de valência emocional, a qual acabei de lhes apresentar. Após, elencar o comportamento desejado. E só então trabalhar a mudança de forma gradual, indo da valência emocional negativa para a positiva, ou da valência emocional positiva para o estado emocional neutro, nível por nível. Por exemplo, se o comportamento indesejado é de medo, em uma alta valência emocional negativa, não há possibilidade de passar direto a um comportamento de valência emocional positiva. Imagine que você está sendo assaltado e o assaltante está apontando a arma na sua cara. É uma situação de vida ou morte. E aí chega um amigo e lhe oferece um chocolate. Você diria para o assaltante: espera um minutinho, sim, eu quero um chocolate. Ah, muito obrigado. Claro que não. E o motivo é que em primeiro lugar vem a sobrevivência. Da mesma forma, o cão que tem medo não irá ignorar o medo para pegar o petisco que você está oferecendo. Então, primeiro reduz o nível do medo, para só então passar a oferecer algo que ele goste, como o petisco. Vamos ao exemplo do cão que late no portão. Primeiro, a gente precisa descobrir qual o motivo do latido, como começou, o que leva esse cão a latir. Se a questão é por medo, por desconforto, precisamos elencar o nível na escala de valência, o nível emocional na escala de valência emocional, para então começar a trabalhar. Beleza, a maior parte desses latidos inicia por questões de medo e desconforto. Geralmente começa por aí. O cão está no pátio, vê um outro cachorro passar ou uma pessoa diferente, ele não sabe o que fazer com aquele indivíduo. Ele está com medo. É como se você encontrasse um animal na floresta e você não sabe se aquele animal vai te matar ou não vai. Você não sabe o que fazer. No caso do cão, ele latiu. Primeira vez ele provavelmente latiu assim, afastando-se. Quando ele latiu, o indivíduo seguiu seu caminho e foi embora. Para o cão, aquele latido o manteve vivo, porque quando ele latiu, o indivíduo seguiu o rumo. Automaticamente ele faz a relação. Para que eu me mantenha vivo em situações semelhantes, eu preciso latir. Mas lembre, começou por medo. Então a gente tem que trabalhar na questão do medo. Vamos descobrir o nível na escala de valência e aí a gente começa a reduzir até chegar ao estado neutro. Quando chegar no estado neutro, a gente começa a inserir coisas boas para gerar uma valência positiva. Por isso, em certos níveis, se o nível de medo for baixo, às vezes uma bronca vai resolver. Grita um não, o cachorro para. Mas não é sempre. Se o nível é uma valência alta, ele tem muito medo, ele não vai parar. Porque o medo tem uma valência negativa. E a bronca também tem uma valência negativa. Para que o não funcione, o não precisa ter uma valência negativa superior ao qual ele está sentindo daquele indivíduo.
E aí como você vai fazer isso? Então você reduz gradualmente, mostrando para ele uma forma de sobreviver melhor, mostrando que se ele não latir, o indivíduo também vai embora. Já ali, ele vai continuar com medo, mas vai gerar uma melhora na sobrevivência. E a gente sabe que qualquer indivíduo vai preferir a melhora na sobrevivência. Se ele descobrir que não latir, ficar em silêncio ou ir para um determinado local da casa, ele vai sobreviver, é isso que ele vai fazer. Em caso de cão que late na guia, no passeio, é a mesma coisa, geralmente é por medo. Ele late, sobrevive. Ok, ele perde aquele medo, mas ele até fica tranquilo no passeio, mas ele fica tranquilo latindo, porque ele sabe que isso afasta os indivíduos que ele tem medo. Pessoas, cães que têm pouco medo de pessoas. Tenho muitos que não tiveram contato com outras pessoas e acabaram ficando com medo de pessoas desconhecidas. Geralmente cachorros de apartamento, às vezes de quintal também. Tá na rua, tá caminhando, vê uma pessoa, a pessoa chegou perto e ele começa a latir. É por medo, ele quer que a pessoa vá embora. E ele late automaticamente, a pessoa se afasta ou o seu dono puxa ele para longe da pessoa ou então pega no colo. Vocês já notaram, já viram pessoas passeando com cachorros pequenos e aí o cachorro começou a latir para outro cão ou para outra pessoa e quando essa pessoa, para defender, pegou o cachorro no colo e começou a dizer: é amigo, não precisa latir. Reparem, na maior parte dos casos, quando a pessoa pega esse cão no colo e começa: é amigo, o cachorro late mais ainda. Porque ele está num local seguro. Ele sabe que o colo, estar aqui, é protegido, é seguro. E o que está gerando segurança? O latido dele. Pô, eu tenho medo desse indivíduo. Eu lati. Meu dono ainda me protege, então eu vou continuar latindo para gerar essa proteção. Então a gente tem que trabalhar para ele diminuir, mostrar uma forma diferente. Mostrar que ele vai sobreviver no contato com aquele indivíduo. Isso no exemplo de medo de pessoas ou de indivíduos. Medo de trovões, da mesma forma. Tem cachorro que se esconde. Vamos mostrar uma forma melhor de sobreviver. Certo? Agressividade. Por que o cão é agressivo? Qual é a escala de valência? O medo é fuga, mas pode gerar fuga, mas o medo também pode gerar agressividade. Eu quero que você vá embora. Eu tenho medo de você. Eu sei que se eu correr, eu sobrevivo. Mas eu também posso aprender que se eu latir, se eu avançar para você, eu também vou sobreviver. Então, se eu estufar o peito e ir para cima, você vai embora, é isso que eu vou fazer. Agressividade é da mesma forma. A agressividade de um cão com outro indivíduo, sendo uma pessoa, sendo um animal, está relacionado a isso. Ele tem desconforto, ele avança, o indivíduo foge, acaba o desconforto, ele fica tranquilo. Ele volta para o estado neutro que o organismo quer. Então a gente precisa mostrar uma forma melhor dele sobreviver, ficando calmo. Indo para valências positivas, a gente pode falar de cães que são dependentes, são aficionados por seus donos, que não conseguem viver sem. A presença dos donos causa um conforto bom para o organismo, porque quando está junto, está ganhando carinho, está ganhando atenção. Você, como qualquer pessoa, não gosta de ficar só. Todo mundo quer encontrar alguém, constituir uma família, ter uma companhia. Se a pessoa gosta de ficar só, geralmente ela tem um animal. E aí ela faz a relação com aquele animal. É difícil uma pessoa gostar de ficar sozinha. Muito difícil. E isso porque faz parte da nossa evolução buscar viver em grupo. E o cachorro também. Então, quando o cão está com a pessoa, gera aquele bem-estar da ocitocina, o qual a gente comentou anteriormente. O dono, quando está com o cão, também gera bem-estar para si mesmo. Só que quando o dono vai trabalhar, o dono sabe, você sabe, foi trabalhar, você sabe que daqui um pouco você vai estar em casa, que no final do dia você vai estar em casa, que vai abraçar o seu cão. Mas o cão não entende isso.
O processo de consciência dele é diferente, a percepção de tempo dele é diferente. Ele não entende, meu dono vai voltar. Ele tá sozinho. É isso que ele não consegue imaginar. Bom, daqui um pouco eu vou estar com meu dono, vou matar a saudade. Não, ele tá sozinho, ele sente a falta daquele bem-estar no organismo, a falta da ocitocina, e portanto ele começa a ter comportamentos iguais a de um dependente químico. Porque ele precisa daquela química no seu organismo para ter o bem-estar. E se o dono não tá, ele começa a entrar em desespero, fazer bagunça. Já tive casos onde cães se automutilavam pelo estresse de ficar sozinho. Então, temos que trabalhar para diminuir essa dependência do cão, nesses casos. Muitas vezes, não é só o cão que é dependente do dono. O dono também é altamente dependente do cão. Onde o dono também não consegue ficar muito tempo longe. Tem vários casos, muito menos frequente, mas mais frequente é que o cão seja dependente, pela forma de consciência que o cão tem. Vamos focar agora em baixar esse nível de dependência. Como a gente poderia baixar? O dono apenas tem que diminuir a atenção que dá para o cão. Não digo isolar ele, porque quando ele fica só, ele já fica estressado. Vamos gradualmente. Isolar é uma valência negativa, seria como um castigo até. E a gente sabe que quando está num nível muito alto, tem que ir degrau por degrau. Então, começa a ver o cão, ficar junto do cão, no entanto, sem dar tanta atenção. Começa ignorando aos poucos. O cachorro vai pedir atenção, o dono dá uma ignorada. Diminui a atenção que ele vai dar. Automaticamente, vai reduzir o nível de ocitocina no sangue, porque lembrando, a ocitocina, a produção é iniciada no contato, quando o dono começa a dar o carinho para o cão. Então, se eu dou menos carinho, tem menos ocitocina circulando no sangue. E aos poucos vai diminuindo a dependência que o cão tem do seu dono. E aí ele vai passando a ficar sozinho, tranquilamente em casa. Então, o cão vai pedir, você vai dar uma ignorada. Se você dava carinho para ele 100% do tempo, começa dando carinho agora 75% do seu tempo. Depois, 50% do seu tempo. Porque nem sempre você vai ter o tempo todo para o cão. E aí ele vai ficar frustrado. E aí ele está acostumado. É como eu lhe acostumar todo dia com um presente. Todo dia com algo bom para você. E um dia eu não dou mais isso. Você vai ficar frustrado. Isso é ruim. Então, se eu tenho a consciência de que se eu dar demais carinho para ele o tempo todo, não digo carinho todo dia, tem que dar todo dia, tem que dar muito carinho, mas 100% do tempo, quando tu nota que o seu cão está dependente, aí você tem que reduzir, porque você vê o seu cão dependente e a gente quer o melhor para ele, o bem-estar do seu cão. Então, nesses casos onde os cães são altamente dependentes, a gente começa reduzindo a atenção que ele ganha, até que ele comece a reduzir a sua dependência. E aí estabilize. Você pode trocar o carinho por uma brincadeira. Beleza. Mas o melhor nesses casos de dependência é buscar o auxílio de um profissional. Alguém que entenda do assunto e que vá poder lhe auxiliar. Porque cada caso é um caso diferente. Cada cão é uma personalidade diferente. Nunca um vai ser igual ao outro. Gostaria também de falar sobre uma palestra que está no cronograma do Conadog e que dará continuidade às ideias apresentadas aqui. É a palestra Padrões que Disparam Comportamentos, do Fabiano Bianchini. É uma ótima sugestão. Não deixe de assistir. Queria também deixar uma sugestão de leitura, que tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje. O livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, de Daniel Kahneman. É um livro muito bom e dará continuidade às nossas ideias. E eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado e que as informações os ajudem a compreender melhor a mente desses animais tão incríveis e que nos fazem tão bem. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau!